Há conexões que parecem destinadas, encontros que aquecem a alma e despertam um sentimento profundo de pertencimento. Mas e quando tudo isso começa a se desfazer sem explicação? Quando o amor encontra obstáculos invisíveis e as sincronicidades começam a apontar para direções opostas? Às vezes, o que parece um vínculo eterno é, na verdade, uma etapa necessária no nosso processo de individuação, um chamado da vida para olharmos além da paixão e escutarmos os sinais que o universo insiste em mostrar. Neste vídeo, vamos explorar os sinais sutis e outros nem tão sutis que revelam quando duas pessoas não estão destinadas a seguir juntas, por mais forte que seja o laço. Prepare-se para mergulhar numa perspectiva profunda, baseada na psicologia analítica, que pode transformar a forma como você compreende seus relacionamentos. Se esse tema ressoa com você, comente abaixo. Estou pronto para ouvir os sinais do universo. Segundo Carl Jung, os relacionamentos não existem apenas para nos trazer prazer ou segurança emocional. Eles são espelhos profundos da nossa psique, mecanismos simbólicos através dos quais projetamos nossos conteúdos inconscientes mais ocultos. Quando nos apaixonamos, muitas vezes estamos diante de uma projeção do nosso próprio self idealizado ou da nossa ânima e ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino interior que buscamos integrar ao longo da vida. A ilusão de completude, por vezes, mascara um processo de aprendizado mais difícil, o de reconhecer que o outro pode estar ali apenas para revelar aquilo que ainda não conseguimos ver em nós mesmos. Quando duas pessoas não estão destinadas a seguir juntas, o universo, ou mais precisamente o inconsciente coletivo, começa a operar através de sinais que interrompem a fluidez natural da conexão. Conflitos recorrentes, sentimentos de aprisionamento, coincidências que afastam ao invés de unir. Tudo isso pode ser expressão do processo de individuação, onde o verdadeiro propósito é nos afastar de vínculos que atrasam nosso crescimento. A sombra, esse aspecto negado de nós mesmos, costuma emergir com intensidade nesses relacionamentos. A convivência torna-se espelho de feridas antigas, padrões herdados e dores que precisam ser curadas não pelo outro, mas por nós mesmos. Assim, o universo não está nos punindo ao afastar alguém, mas sim nos libertando da repetição de ciclos inconscientes. É nesse ponto que a separação deixa de ser fracasso e passa a ser libertação, um chamado profundo para o reencontro consigo mesmo. A ideia da alma gêmea exerce um fascínio quase mítico na psique humana. Somos ensinados, desde muito cedo, a acreditar que existe alguém feito para nós, uma peça perfeita que encaixará nas nossas lacunas emocionais e existenciais. No entanto, segundo a psicologia analítica de Carl Jung, essa crença muitas vezes não passa de uma projeção poderosa, fruto da nossa necessidade inconsciente de completude. Quando conhecemos alguém que ressoa com nossos anseios mais profundos, não raro deixamos de enxergar quem essa pessoa realmente é. Passamos a projetar nela atributos que, na verdade, pertencem ao nosso próprio self idealizado ou aos arquétipos internos do feminino e do masculino, a anima e o animus. Essa idealização gera uma conexão intensa, por vezes arrebatadora, que parece confirmar todas as narrativas românticas que acumulamos ao longo da vida. No entanto, à medida que o relacionamento amadurece e a convivência revela as imperfeições e contradições do outro, começamos a experimentar frustrações profundas. Aquilo que antes parecia um encontro cósmico passa a mostrar sinais de conflito, distanciamento e dor. Esse é o momento em que a projeção começa a ruir, dando lugar à realidade. E a realidade, por mais rica que seja, nunca corresponde ao ideal fabricado pelo inconsciente. Jung nos alerta que essa quebra de ilusão não é um erro, mas uma oportunidade. Quando deixamos de ver o outro como um salvador e passamos a reconhecê-lo como um ser humano complexo, temos a chance de iniciar um processo de verdadeira individuação. No entanto, para muitos, essa transição não ocorre de forma consciente. A desilusão é interpretada como sinal de que não era para ser. E de fato talvez não fosse, mas não por falta de amor, e sim porque o vínculo foi construído sobre uma imagem falsa, sustentada pelas nossas próprias lacunas emocionais. Esse tipo de relacionamento é extremamente comum,
especialmente em fases da vida em que estamos mais desconectados da nossa essência. Projeções fortes geralmente indicam que há aspectos de nós mesmos que ainda não foram integrados. Buscamos no outro as qualidades que reprimimos ou negligenciamos em nós. Se projetamos doçura, é porque não acessamos nossa própria sensibilidade. Se projetamos força, é porque ainda não confiamos em nosso poder interior. Assim, o outro se torna uma tela sobre a qual pintamos o que gostaríamos de ser. Com o tempo, quando essas projeções começam a se dissolver, o universo, ou o inconsciente, pode começar a enviar sinais claros de que a relação perdeu sua função simbólica. Conflitos constantes, perda de propósito compartilhado, sensação de estagnação, ou até mesmo uma série de coincidências negativas, são formas pelas quais somos chamados a olhar com mais clareza para o que estamos realmente vivendo. Esses sinais não surgem para causar sofrimento, mas sim para provocar um despertar. O entendimento de que nenhum relacionamento pode nos oferecer aquilo que não estamos dispostos a buscar em nós mesmos. O mais desafiador nesse processo é reconhecer que muitas vezes aquele que acreditamos ser nossa alma gêmea foi, na verdade, um espelho fundamental para nos conhecermos melhor. Isso não invalida a importância do relacionamento. Pelo contrário, esse tipo de conexão tem um papel profundamente transformador. Mas quando insistimos em manter uma ligação baseada em ilusões, passamos a bloquear a evolução natural da nossa psique. A alma quer crescer, expandir-se, tornar-se inteira. E para isso, precisa libertar-se das fantasias que aprisionam. Desfazer-se da ilusão da alma gêmea é doloroso, mas também libertador. É um ato de coragem, de maturidade emocional e de profundo respeito pela própria jornada. Ao reconhecer que o outro não está aqui para nos completar, mas para nos espelhar, abrimos espaço para relações mais conscientes, maduras e verdadeiras. Relações onde a completude não é buscada no exterior, mas vivida a partir da integração dos nossos próprios opostos internos. Muitos acreditam que o universo conspira para unir os caminhos daqueles que se amam, mas poucos estão preparados para perceber quando ele começa a agir para separá-los. Dentro da perspectiva da psicologia analítica, o que chamamos de universo pode ser compreendido como a linguagem simbólica do inconsciente coletivo, um campo arquetípico que comunica através de sonhos, padrões, comportamentos e sincronicidades. Quando um relacionamento se afasta do propósito evolutivo da alma, esse campo começa a emitir sinais claros, sinais que não surgem por acaso, mas como alertas simbólicos de que algo profundo precisa ser revisto. Esses sinais se manifestam de forma sutil no início, uma sensação constante de desconexão, uma dificuldade crescente em se comunicar, sentimentos de irritação sem causa aparente. Muitas vezes, o casal se esforça para manter a harmonia, insistindo em gestos de carinho, planos futuros e tentativas de reaproximação. No entanto, algo invisível parece bloquear o fluxo. Essa resistência pode ser vista como um reflexo simbólico de que as almas envolvidas não compartilham mais um propósito comum. O que antes era crescimento mútuo torna-se estagnação. O que antes era fonte de vida começa a consumir energia vital. Para Jung, o inconsciente não se contenta com a estagnação. Ele opera em direção ao desenvolvimento do self, a totalidade da psique. Quando uma relação passa a impedir essa expansão, o inconsciente age para desestruturá-la. Isso não significa que todo conflito seja sinal de término, mas sim que os conflitos insistentes e repetitivos, sem resolução verdadeira, muitas vezes revelam uma ruptura de propósito. A alma, que antes se encontrava no encontro com o outro, agora precisa seguir em outra direção para continuar seu processo de individuação. Os sinais do inconsciente, muitas vezes interpretados como má sorte ou coincidências negativas, são, na verdade, comunicações simbólicas. Problemas que surgem repetidamente, planos que sempre falham, doenças psicossomáticas, sonhos perturbadores e até acidentes aparentemente banais podem estar ligados ao processo inconsciente de afastamento. Nada disso deve ser interpretado com paranoia ou superstição, mas sim com sensibilidade simbólica. É necessário perguntar:
O que essa situação está tentando me mostrar? Que parte de mim está resistindo a seguir em frente? Outro indicador forte é o surgimento de uma inquietação interna que não pode ser explicada racionalmente. Mesmo que tudo pareça funcionar no relacionamento, algo dentro da pessoa sente que não pertence mais ali. É como se a alma começasse a chamar de volta sua energia. Nessa fase, as sincronicidades começam a se acumular. Encontros com pessoas que despertam novas possibilidades, mensagens repetidas em músicas, livros ou conversas aleatórias, sonhos com símbolos de separação ou renascimento. O inconsciente está em movimento, preparando o terreno para uma mudança inevitável. É importante lembrar que esses sinais não são punições ou testes. Eles são expressões do dinamismo psíquico que busca restabelecer a coerência entre quem somos e o caminho que estamos trilhando. Quando ignoramos esses sinais, a psique tende a intensificá-los, gerando crises mais profundas. E muitas vezes, essas crises são o ponto de virada. Ou se encara a verdade interna, ou se mergulha num estado de sofrimento prolongado e desconectado da própria essência. A desconexão do propósito comum entre duas pessoas não significa que o amor não existiu. Significa apenas que aquele amor cumpriu sua função. Ele serviu como ponte, como espelho, como transformação. Mas agora, o caminho se bifurca. É nesse ponto que o universo, ou o inconsciente, começa a falar com mais intensidade, não para causar dor, mas para convidar à evolução. Ouvir esses sinais é um ato de coragem espiritual, uma prova de que estamos dispostos a crescer, mesmo que isso implique abrir mão de algo que já foi profundamente significativo. Reconhecer a desconexão e honrá-la é um passo essencial na jornada da individuação. É entender que nem todos os relacionamentos foram feitos para durar, mas todos vieram para ensinar. E quando conseguimos escutar o que o universo está nos dizendo, mesmo através da dor, abrimos espaço para uma nova fase, mais alinhada com quem realmente somos e com a vida que verdadeiramente nos espera. Em todo relacionamento, cedo ou tarde, encontramos aquilo que mais evitamos em nós mesmos. Isso acontece porque o vínculo afetivo, ao se tornar íntimo, traz à tona aspectos profundos da psique que normalmente permanecem ocultos. Carl Jung chamou esse lado oculto de sombra, a parte de nós que contém tudo aquilo que foi reprimido, negado ou rejeitado ao longo da vida. A sombra não é apenas composta por características negativas, ela pode conter também potenciais não vividos, talentos ignorados e desejos que não conseguimos admitir. E é nos relacionamentos mais intensos, especialmente nos que chegam ao fim, que a sombra costuma se manifestar com maior força. No início da relação, a energia da projeção ainda está atuando. Vemos no outro aquilo que idealizamos. Porém, à medida que a convivência se intensifica, essa projeção começa a se desfazer e então a sombra emerge. Os conflitos passam a ser mais frequentes, as diferenças se tornam insuportáveis e sentimentos como ciúmes, raiva, insegurança ou frustração ganham espaço. Muitos casais interpretam essa fase como um sinal de decadência do amor, mas do ponto de vista junguiano, ela representa uma chance real de transformação. O problema é que nem todos estão prontos para enfrentar o conteúdo sombrio que o outro espelha. Quando a relação deixa de servir ao crescimento e passa a ativar constantemente traumas, feridas e repetições inconscientes, é sinal de que a sombra não está sendo integrada, mas projetada com violência. Isso se torna evidente quando os parceiros passam a se atacar mutuamente, culpando-se pelos próprios sofrimentos, numa dança psicológica que reforça padrões destrutivos. A separação, nesses casos, não é apenas uma fuga. Ela pode ser uma resposta do inconsciente à recusa de ambos em assumir a responsabilidade pelo próprio processo de individuação. Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável, mas sua integração é opcional. Nos relacionamentos que estão destinados a terminar, a sombra se manifesta de maneira avassaladora. Ela cobra atenção, exige reconhecimento, e quando isso não acontece, o vínculo se deteriora, dando lugar ao ressentimento, ao distanciamento emocional e, muitas vezes, à sensação de esvaziamento. É como se a alma gritasse por liberdade, por autenticidade, por uma ruptura com os antigos padrões que impedem a realização de um eu mais pleno.
É importante compreender que não é o outro quem causa esse sofrimento, mas a parte em nós que se recusa a olhar para o que o outro está revelando. A sombra é sempre pessoal. Quando enxergamos no parceiro tudo aquilo que nos incomoda, temos a chance de investigar em que medida isso também existe em nós. Mas esse trabalho exige honestidade brutal, vontade de transformação e coragem emocional, qualidades que nem sempre estão presentes quando a relação já está desgastada. O universo, através dos acontecimentos e das emoções intensas, vai sinalizando que é hora de mudar. Às vezes, essa mudança implica enfrentar o conteúdo sombrio e seguir juntos, agora de maneira mais consciente. Outras vezes, a separação é o único caminho possível para que a sombra deixe de ser projetada no outro e possa finalmente ser acolhida de forma individual. É nesse ponto que o relacionamento cumpre sua função simbólica e arquetípica. Ele serviu como um espelho necessário para revelar o que estava escondido, e agora sua missão chegou ao fim. Quando a relação se encerra, a dor da perda pode ser dilacerante, mas ela também é fértil. Ela traz consigo a oportunidade de autoconhecimento, de cura e de libertação. Ao invés de buscar culpados ou tentar consertar o que já não tem estrutura, o convite é olhar para dentro. O que essa relação tentou me mostrar sobre mim mesmo? Que padrões eu repeti? Que partes de mim eu rejeitei? O fim de um relacionamento pode ser o início de um mergulho profundo na própria alma. A sombra não é inimiga, ela é guia. E nos relacionamentos destinados a terminar, ela cumpre o papel de revelar onde ainda não somos inteiros. Por isso, ao invés de temer sua presença, é preciso agradecer por ela ter se manifestado. Pois, como Jung dizia, o ouro está na sombra, e muitas vezes é preciso perder o outro para finalmente encontrar a si mesmo. Poucos compreendem, no momento da separação, que estão diante de um portal. A dor, a saudade, o vazio que se instala parecem anunciar um fim absoluto. Mas na linguagem da alma, nada realmente termina, apenas se transforma. Para Carl Jung, o verdadeiro propósito da vida humana é a individuação, o processo contínuo de tornar-se quem se é em essência. E muitas vezes, esse caminho exige rupturas, desapegos, afastamentos que, embora dolorosos, são profundamente necessários para que o self possa emergir com mais autenticidade. Separar-se, portanto, não é fracassar, é atender a um chamado interno por inteireza. Os relacionamentos que se dissolvem após intensas trocas emocionais e simbólicas, especialmente quando ambos os envolvidos já tocaram aspectos profundos um do outro, cumprem uma função psíquica de aceleração da consciência. Eles atuam como catalisadores, aproximam feridas, despertam verdades, escancaram contradições. E por isso mesmo, quando o propósito desse encontro é atingido, a separação se torna um movimento quase orgânico, como a serpente que precisa trocar de pele para continuar crescendo. O amor, nesse contexto, não morre, ele apenas muda de forma. A individuação começa, muitas vezes, na solidão que se segue ao rompimento. É nesse espaço vazio que a alma tem a oportunidade de reencontrar sua voz. As projeções caíram, os espelhos se quebraram, e agora resta o desafio de caminhar sem as muletas afetivas. Nesse silêncio, aspectos do self que estavam adormecidos começam a despertar. O que antes era vivido através do outro, o cuidado, a força, o afeto, o entusiasmo, agora precisa ser descoberto dentro de si. E essa travessia é sagrada. É nesse espaço de reconstrução que emerge uma nova identidade, mais coerente, mais íntegra, mais livre. Jung falava da importância de integrar os opostos dentro da psique, o masculino e o feminino, a luz e a sombra, a razão e a emoção. Quando um relacionamento chega ao fim, esse processo se acelera. Não há mais o outro para desempenhar papéis complementares. Somos convidados a reconhecer que aquilo que buscávamos fora precisa ser acessado internamente. Assim, a separação deixa de ser vista como uma tragédia e passa a ser reconhecida como iniciação. Uma passagem simbólica que, se bem compreendida, pode transformar radicalmente a trajetória de vida de uma pessoa. É claro que essa transformação não acontece sem dor. A resistência à perda, o apego ao conhecido, o medo do desconhecido
fazem parte da jornada. Mas o sofrimento, quando acolhido com consciência, torna-se fértil. Ele revela onde ainda estamos presos, onde ainda precisamos crescer. E é nesse confronto com a dor que a alma se fortalece. Muitos descobrem talentos, vocações, visões de mundo que estavam encobertas por anos de vida compartilhada em função de um modelo que já não fazia sentido. A separação, então, deixa de ser apenas uma perda, torna-se um reencontro consigo mesmo. O universo, ou o inconsciente, organiza essas experiências não como castigos, mas como impulsos para a expansão. Quando uma relação se rompe, ela abre espaço para novas possibilidades, não apenas de novos amores, mas de uma nova forma de se relacionar com a própria existência. A individuação, nesse ponto, não é mais uma ideia abstrata, mas uma vivência concreta. É o renascimento de alguém que, ao perder aquilo que acreditava ser essencial, descobre uma essência ainda mais profunda. Muitas vezes, depois de uma separação, olhamos para trás e percebemos que aquilo que parecia o fim do mundo foi, na verdade, o início de uma vida mais alinhada. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Os sinais que antes confundiam agora fazem sentido. A jornada de autoconhecimento ganha contornos mais nítidos. E com o tempo, compreendemos que a verdadeira alma gêmea não é o outro, mas o próprio self, que nos chama de volta toda vez que nos afastamos de quem realmente somos. Separar-se para individuar é, no fundo, um ato de amor próprio. É reconhecer que a alma tem seus próprios planos e que muitas vezes eles incluem despedidas, términos e recomeços. Mas nunca abandono, porque aquilo que é essencial nunca se perde, apenas se transforma em algo maior, mais verdadeiro e profundamente conectado com o propósito da vida. Nem todo amor vem para durar, mas todo amor vem para ensinar. Quando duas almas se encontram, há um propósito maior do que apenas a união romântica. Há um chamado à transformação, ao espelhamento, ao crescimento. E quando esse ciclo se encerra, o universo, ou o inconsciente, começa a sinalizar que é hora de seguir. Não como punição, mas como libertação. Ao reconhecer os sinais, aceitar a sombra e compreender o papel simbólico da separação, iniciamos um caminho mais autêntico rumo à individuação. O fim de um relacionamento pode ser doloroso, mas é também um início profundo. É o momento em que deixamos de buscar completude no outro para encontrá-la dentro de nós. Quando conseguimos ver o término não como uma falha, mas como uma etapa natural da jornada da alma, abrimos espaço para algo maior, uma conexão verdadeira com quem realmente somos. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem também precisa ouvir essas palavras. Que não se esqueça, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele é a continuação perfeita dessa jornada de autoconhecimento e libertação.